Bom, continuando nossa apresentação, então, a gente estava falando sobre sistema respiratório, né? Então, na primeira parte, a gente falou sobre a introdução do sistema respiratório, como é que o sistema respiratório ele estava se originando, por onde que esse ar estava entrando, então, né? Que a gente falou das vias aéreas superiores. Então, agora, deixando isso um pouco mais esmiuçado, tá bem? Esse sistema respiratório superior, então, esse trato respiratório superior, ele vai ser formado pelo nariz, que é uma estrutura cartilaginosa, né, logo no seu início, e depois ela se torna também uma estrutura nasal. Né? Então, a estrutura óssea nasal, né, formada pelos dois ossos nasais, é a parte então mais proeminente do nariz, é uma estrutura cartilaginosa. Esse nariz ele vai ser formado então pelo ápice, pelas narinas, né, as entradas dos orifícios nasais. Essas narinas elas são separadas por um septo mediano, e esse septo mediano ele vai ser formado por uma estrutura também cartilaginosa na parte externa, o crânio, né? E na parte interna, o crânio, vão existir dois ossos em específico, tá? Que vão formar o septo ósseo nasal, tá? Então, o septo ósseo nasal, ele vai ser formado, então, pelo osso vomer, inferiormente, e pelo uma lâmina do osso etimoide superiormente. Esses dois ossos estão unidos, tá? Dentro da cavidade nasal, formando, então, o septo ósseo nasal, tá bem? O que mais que vai formar esse nariz? Os pelos, né, os vibriscos, que a gente já falou da função deles durante a entrada do ar, que é a purificação do ar, a grande filtragem, né, das partículas mais sólidas, mais densas desse ar. A estrutura do dorso do nariz, tá? A raiz do nariz, propriamente dita, que é a junção do nariz com a face, né, onde vai haver também a junção da estrutura óssea com a estrutura cartilaginosa do nariz, e as asas do nariz, tá, que são as laterais do nariz, que são estruturas puramente cartilaginosas, certo? A cavidade nasal, então, já é dentro da estrutura óssea do crânio. Essa cavidade nasal ela vai ser dividida por esse septo mediano, né, em duas fossas nasais, em fossa nasal da direita e fossa nasal da esquerda. Essas fossas nasais elas vão se abrir, tá, externamente através dos orifícios nasais, das narinas, e internamente essas cavidades nasais elas vão se abrir depois, posteriormente, na faringe. Tá bem? Essas estruturas nasais elas vão possuir uma estrutura chamada de coanas, tá? Ou conchas nasais. Essas conchas nasais elas estão colocadas nas laterais da cavidade nasal, de cada um dos lados da cavidade nasal, e essas conchas nasais são em número de três. Tá? Então nós vamos encontrar três conchas nasais, e essas conchas nasais então vão ser nomeadas conforme a sua localização, em superior, média e inferior. Ainda, nós vamos ter que esse septo nasal, tá? Ele vai servir de parede medial, tá? Ele vai ser a parede que vai dividir as cavidades nasais, e ainda essa cavidade nasal ela está limitada inferiormente por um soalho, tá? Esse soalho então vai ser o soalho da cavidade nasal, e ao mesmo tempo esse soalho ele vai servir de teto para a cavidade oral, tá? Então nós temos uma estrutura óssea que vai ser do osso maxilar e do osso palatino, além do palato mole, tá? Que é uma estrutura fibromuscular. Então essas estruturas elas estão dividindo a cavidade nasal da cavidade oral. Então se eu tenho aqui uma estrutura que para o nariz vai ser o soalho, tá? E para a cavidade oral vai ser a boca. Essa estrutura então ela vai estar dividindo duas cavidades, cavidade nasal superiormente e cavidade oral inferiormente. Então sempre faço uma associação de teto, com o teto da casa mesmo, e soalho com o soalho da casa, tá bem? Então, a estrutura do osso maxilar e a estrutura do osso palatino, juntamente com o palato mole lá atrás, no fundo da nossa garganta, essas estruturas, então, elas são as divisoras, tá, de cavidade nasal e cavidade oral. Então, essas estruturas estão no soalho da cavidade nasal e, ao mesmo tempo, vão estar formando o teto da cavidade oral, certo? Ainda, nessas estruturas do septo do trato respiratório superior, nós vamos encontrar uma série de seios, tá? Que são pequenas cavidades que estão colocadas dentro de ossos. Logo no início do nosso semestre, a gente falou sobre as classificações ósseas,
e nós falamos que os ossos poderiam ser classificados em ossos longos, ossos irregulares, ossos alongados, ossos chatos ou planos, né? E aí também nós usamos uma classificação que era de ossos pneumáticos, tá bem? Então, eu posso ter, tá? Aliás, só vou encontrar no crânio os ossos pneumáticos, tá bem? Esses ossos somente são encontrados no crânio. Então, os ossos pneumáticos são ossos que eles são poucos por dentro, tá? E essas cavidades, essas estruturas ocas, elas vão ser preenchidas ou por ar, certo? Ou por estruturas que vão estar fazendo outras funções. Mas ao redor da face, nós vamos encontrar 4 dos 5 ossos pneumáticos que nós temos, tá? Então, na face nós vamos encontrar o osso pneumático frontal, colocado aqui. Nós vamos encontrar o osso pneumático etimoidal, colocado mais posteriormente. Nós vamos encontrar o osso esfenoidal e nós vamos encontrar o osso maxilar. Todos esses ossos colocados, então, na região frontal, tá? Na região da face. E, então, esses 4 ossos são ossos pneumáticos e dentro deles nós vamos encontrar esses seios da face, tá bem? Normalmente, esses seios, né, eles serviam para aumentar a espessura das estruturas ósseas desses ossos da face, né? Em algum momento da nossa evolução, eles tiveram uma importância, principalmente como defesa, né? Enquanto animais, a gente usou, né, a cabeça como forma de defesa ou como forma de ataque em alguns momentos, e também nós usamos a nossa cabeça, o nosso crânio, como uma estrutura aerodinâmica em alguns momentos da nossa evolução. Hoje, para nós, esses seios da face, eles só têm uma função, que é a produção de um pouco de muco. E esse muco, então, depois ele vai ser liberado dentro da estrutura da cavidade oral, certo? E uma parte dele, dependendo do seio da face que a gente vai falando, ele vai ser liberado dentro da cavidade nasal. Mas esses seios da face, então, estão colocados ao redor, né, da nossa face e eles têm essa função de produzir um pouco de líquido mucoide, tá bem? Além disso, tá? Aqui a gente consegue visualizar, tá, a estrutura do nariz, tá? E também conseguimos visualizar aqui, ó, as conchas nasais. Aqui eu tenho concha nasal superior, aqui eu tenho concha nasal média e aqui eu tenho concha nasal inferior. Tá? Essas conchas nasais, elas vão ter entre elas reentrâncias, tá? Aqui eu tenho uma reentrância, aqui eu tenho outra reentrância e aqui eu tenho mais uma reentrância. Então, entre cada uma das conchas, nós vamos encontrar reentrâncias e essas reentrâncias vão receber o nome de meatos, tá? Então, aqui, ó, eu tenho o meato superior, aqui eu vou ter o meato médio e logo aqui embaixo depois eu vou ter o meato inferior, tá bem? Também colocados conforme os planos que nós vamos encontrando nessas estruturas. Aqui, ó, nós temos a estrutura então do osso nasal. Logo aqui embaixo, ó, nós temos a estrutura do osso maxilar e depois nós vamos ter mais atrás aqui o osso palatino, tá bem? Nesse momento aqui, eu queria que vocês dessem uma olhada, a gente ter uma noção, ó, de como, tá? Nós vamos encontrar aqui, ó, estruturas encefálicas, certo? Colocadas logo acima de estruturas ósseas, tá? Que aqui nós teríamos a base do crânio, tá bem? E essa base de crânio, ela está dividindo essas estruturas encefálicas, então, da cavidade nasal e logo abaixo, depois aqui, da cavidade oral, tá? O que eu quero ver que vocês notem aqui, ó? Então, vejam aqui, ó, essa estrutura em amarelo, tá? Que ela está partindo aqui, ó, da base do crânio e chegando até aqui, ó, a região da crista galli do osso etimoidal, tá? Do osso etimoide. Essa estrutura em amarelo ali que eu grifei em azul para vocês é a estrutura do nervo olfatório, tá bem? O nervo olfatório ele vai chegar aqui, ó, na crista galli do osso etimoide, tá? E através das lâminas crivoides que nós vamos ter nas laterais dessa crista galli, esse nervo olfatório ele vai emitir pequenas raízes para dentro da cavidade nasal, tá bem? Agora pense no seguinte: todos os cheiros, tá? Todos os aromas que a gente sente são estruturas químicas voláteis, tá? São elementos químicos voláteis. Um perfume,
um cheiro azedo, um fedor, o cheiro da cebola, o que vocês imaginarem, tá? De estruturas que vocês possam identificar pelo olfato. Essas estruturas, elas nada mais são do que químicos, tá? Elementos químicos volatizados, substâncias químicas volatizadas. O que significa uma substância química volatizada? Uma substância química que está no seu estado gasoso. Então, no momento que nós inspiramos o ar por aqui, ó, pela cavidade nasal, essas estruturas químicas, elas vão sensibilizar estas raízes aqui, ó, certo? Essas raízes do nervo olfatório. E a partir dessa sensibilização, o nervo olfatório, ele passa, então, né, depois de ser sensibilizado por essas estruturas químicas, ocorre uma série de mudanças na membrana plasmática desse nervo, e esse nervo ele passa, então, a conduzir um estímulo elétrico, tá? Que esse estímulo elétrico é a leitura do que aquela estrutura química causou de alteração aqui nessa raiz nervosa, tá bem? Então, nesse momento ali, ó, a nossa estrutura química, né, o nosso químico volátil, que é um cheiro, ele estimulou a estrutura do nervo olfatório, e esse nervo olfatório, então, interpretou e transformou essa informação química do cheiro em uma informação elétrica, que é a sensação do olfato, que nós vamos depois, então, marcar e interpretar essa informação no nosso sistema nervoso central, tá bem? Para que esse cheiro ele é importante? Porque, queira ou não queira, nós somos descendentes dos primatas, nós somos também animais, né? E nós vamos usar o olfato como uma forma também de proteção. Então, se um determinado alimento não tem um cheiro bom, eu não vou comer aquele alimento, tá? Então, o olfato também faz parte do nosso instinto primitivo. Sem contar que o olfato, ele também vai estar ligado à nossa sexualidade, né? A atração que nós sentimos por outros seres da mesma espécie, né? E isso também vai começar a iniciar uma cascata, né? De liberação dentro do sistema nervoso central, uma cascata bioquímica, e essa cascata, então, depois vai acabar desencadeando com a leitura, né, dos feromônios. Então, principalmente vai haver uma liberação de feromônios dentro da nossa espécie, e essas leituras de feromônios, né, elas vão ser, esses feromônios nada mais são que químicos voláteis, né, esses feromônios vão ser lidos e interpretados aqui pelas estruturas nervosas, aliás, interpretados não, identificados pelas estruturas nervosas do nervo olfatório, e aí sim, esse nervo olfatório leva para dentro do cérebro, tá, essas informações, e aí o cérebro vai ler e vai interpretar essas informações, tá bem? Aqui, ó, de forma mais próxima, aqui nós temos, ó, o nervo olfatório, tá? E o nervo olfatório, então, ó, emitindo projeções para dentro da cavidade nasal. Aqui, então, já é a cavidade nasal propriamente dita, tá? Esse aqui, ó, é o septo ósseo nasal, tá bem? Aqui é o final do septo ósseo nasal, certo? Bom, seguindo. Essa aqui é uma imagem do néter, tá? Ela só está mostrando para nós, então, afastando a cavidade nasal, afastando o orifício nasal, e nós podemos enxergar lá dentro do orifício nasal, tá? As conchas nasais, ó. Então, aqui eu tenho a concha média, aqui eu tenho a concha nasal inferior, deixa eu voltar a minha imagem, e lá atrás, bem lá atrás, eu vou encontrar a nossa concha nasal superior. E entre cada uma das conchas, nós vamos encontrar os meatos, tá bem? Esse aqui, ó, é o meato nasal médio, esse aqui é o meato nasal inferior, e lá atrás nós vamos encontrar o meato nasal superior, tá bem? Essa aqui é uma imagem onde a gente consegue identificar o nosso septo nasal, tá? Vejam bem, ó, tudo isto aqui, ó, certo? Até aqui é o nosso septo nasal, tá bem? Então, essa aqui é uma visão do nosso septo nasal. Então, tudo isto aqui, ó, é o septo que vai estar dividindo as duas cavidades nasais, tá? Bom, esse septo, ele vai terminar bem aqui, ó, e a partir daqui nós temos o início da faringe, tá bem? A faringe,
é a estrutura que vai comunicar, então, o final das cavidades nasais até a estrutura da laringe, tá bem? Na próxima imagem a gente consegue ver isso melhor. Deixa eu só fechar isso aqui. Bom, essa aqui é uma outra imagem, tá? Onde foi retirado o septo nasal, tá bem? E o que a gente enxerga aqui, o que a gente visualiza é a cavidade nasal, tá bem? Então, aqui é a lateral da cavidade nasal e vejam que aqui, ó, nós temos uma cavidade óssea, tá? Esse aqui é o seio da face do osso frontal. Esse aqui é o seio da face do osso esfenoidal, certo? E vejo que tem esses grampos aqui, ó. Deixa eu só trocar minha cor aqui. Tem esses grampos aqui, ó. Eles estão justamente mostrando para nós, ó, que a cavidade do seio da face está comunicando com a parte interna da cavidade nasal. Então, tudo que for muco produzido aqui dentro, tá, desses seios da face, eles vão, através destes orifícios aqui, vir para dentro da cavidade nasal. Então, vai existir momentos em que nós estamos com mais irritação, com mais produção de muco, tá? E esse muco ele começa a ficar bastante volumoso. E aí nós começamos a engolir, muitas vezes nós precisamos dar uma limpadinha na garganta, porque esse muco ele está gotejando aqui, ó, na parte posterior da fossa nasal de forma muito intensa. Então isso vai acontecer principalmente nos mecanismos de rinite. Qualquer processo que nos irrite a cavidade nasal superior vai provocar um aumento do gotejamento pós-nasal, vai provocar um aumento da quantidade de muco que está sendo produzida dentro desses seios e também, consequentemente, dentro do gotejamento desse líquido lá na região posterior da cavidade nasal. Nessa estrutura aqui, ó, a gente consegue enxergar a faringe inteira, tá? Deixa eu só trocar a cor aqui de novo do meu lápis. Ó, daqui, tá? Até aqui embaixo, certo? Percorrendo todo este trajeto aqui, ó. Opa, aí que deu um tilt aqui. Então, daqui até aqui, tá? Fazendo esse trajeto aqui até ali, todo esse é o trajeto da faringe. Só que essa faringe vai estar atravessando porções específicas, por isso que essas porções também vão receber nomes específicos. Por exemplo, nós vamos ter então, ó, a estrutura da nasofaringe. Quem é a estrutura da nasofaringe? É isso aqui, ó. Tá? Esse pedaço aqui da faringe é a estrutura de faringe que está dentro da cavidade nasal, por isso vai ser chamado de nasofaringe. Depois, nós vamos ter a orofaringe. A orofaringe é esse pedaço de faringe aqui, ó, que está aqui, tá? Passando posteriormente à cavidade oral, atrás da língua, tá? Então, essa porção da faringe que está passando dentro da cavidade oral é chamada de orofaringe. E ainda, nós vamos ter a laringofaringe. A laringofaringe é esse pedacinho aqui, ó, de laringe que está passando atrás dessa estrutura aqui, ó. Essa estrutura aqui é a estrutura da laringe. Então, a parte de faringe que está passando atrás da laringe aqui, ó, esse pedaço da faringe, então, é chamado de laringofaringe, tá bem? Então, a faringe é uma estrutura que começa no final do septo nasal, tá? E termina bem aqui, ó, no início do esôfago, porque o esôfago, ele é essa... Deixa eu só mudar meu lápis aqui. O esôfago é essa estrutura aqui, ó, tá bem? Passando atrás da traqueia. Então, o esôfago é que vai levar o alimento em direção ao estômago. Então, a faringe ela termina no início do esôfago, tá bem? E aí, então, nós vamos ter, ó, nesse ponto aqui, ó, que nós vamos chamar de palato mole. E o final do palato mole, aqui, ó, é a úvula, tá? Aquele sininho que nós temos lá atrás na garganta. Então, a úvula, ela delimita para mim o final do palato mole, e aí, com isso, eu tenho um ponto anatômico para poder delimitar a faringe. Então,
o final do septo nasal e o final da úvula, tá? Ou o final do palato mole, vai limitar para mim, então, o que é nasofaringe, tá bem? Agora, o final do palato mole, com esta pontinha aqui, ó, desta cartilagem, que é a cartilagem epiglote, então, o final do palato mole com o ápice superior da epiglote delimita para mim esse espaço aqui, ó, que é o espaço da orofaringe. E depois, tá, o ápice da epiglote, da cartilagem epiglote, com o início do esôfago, delimita para mim esse espaço aqui, ó, que é o espaço, então, da laringofaringe, certo? As 3 porções da laringe, então, estão nomeadas conforme a região por onde elas estão passando, certo? Bom, fechando aqui. Vamos, então, ao próximo. Aqui. Bom, terminando essa via aérea superior, então, nós vamos encontrar a laringe. A laringe ela é um órgão extremamente importante porque ela vai, então, coordenar um ponto crítico do nosso sistema respiratório, que é onde o sistema respiratório ele vai estar se confundindo com o sistema digestório, tá bem? Então, a laringe, além de ela possuir pregas vocais, que são as pregas que vão vibrar conforme a passagem do ar por elas, certo? A laringe, então, tem essa função, a função de proteção da via aérea, da entrada da traqueia, durante a nossa deglutição. Então, a laringe, ela deve se elevar e fechar a passagem para a traqueia no momento que nós vamos deglutir. E depois que o ato da deglutição acaba, a laringe ela desce e abre uma passagem de ar para que o ar penetre para dentro do sistema respiratório, penetre através da traqueia, tá bem? Então a laringe é extremamente importante por causa disso, porque além de produzir o som da fala, ela vai ter para nós uma importância muito grande de proteção do sistema respiratório durante o movimento da deglutição, durante o ato de engolir alguma coisa, tá? E lembrem que a gente está engolindo não somente alimentos, não é somente líquidos, nós estamos engolindo também saliva o tempo inteiro, certo? Então isso é uma coisa extremamente importante. Então a laringe, ela vai ser formada ao todo por 9 cartilagens. Essas 9 cartilagens, 3 delas são ímpares e 3 delas são pares. Tá? Aqui a gente tem ó, escrito o que para nós são as cartilagens ímpares, tá? Que são as cartilagens maiores. Então, nós vamos ter a cartilagem epiglote, a cartilagem tireoide e a cartilagem cricoide. Essas são as nossas cartilagens laríngeas ímpares, tá? E nós vamos ter ainda cartilagens que são variadas, tá? Que são encontradas em duas. Então, nós vamos encontrar as cartilagens aritenoides, nós vamos encontrar as cartilagens corniculadas e nós vamos encontrar as cartilagens cuneiformes, tá bem? Estas aqui, ó, são as cartilagens aritenoides, uma de cada lado, tá? Depois aqui, ó, nós vamos encontrar as duas cartilagens cuneiformes, tá? E aqui, ó, bem na pontinha, bem na extremidade, bem pequenininho mesmo, nós vamos encontrar a cartilagem cuneiforme, tá bem? Então, aritenoide, corniculada e cuneiforme, certo? Bom, essa aqui é uma visão posterior da laringe, tá? E essa que nós vimos antes, tá? Essa aqui é uma visão anterior da laringe, tá bem? A laringe ela vai estar ancorada com um sistema de ligamentos juntamente do ocioide, tá? Essa estrutura em marrom aqui é o ocioide, esse aqui, ó, tá? Que é um osso sesamoide que está colocado na região frontal do nosso pescoço, certo? Bom, deixa eu só virar ela de novo aqui, essa imagem, aqui. Bom, a partir dessa imagem aqui, ó, nós podemos ver então também as cartilagens ímpares, tá? Essa aqui, ó, é a nossa cartilagem epiglote, certo? Esta aqui, ó,
é a parte posterior da nossa cartilagem cricoide, tá? E esta aqui, ó, que vai estar passando lá atrás, tá? Essa aqui é a nossa cartilagem tireoide, tá bem? Então, vamos só virar essa imagem de novo aqui. Ó, olhando pela frente, então aqui está a cartilagem epiglote, a parte superior dela, tá? Aqui está a cartilagem tireoide, tá? Que ela tem bem o formato da glândula tireoide. E logo aqui abaixo, tá? A gente vai ter, então, a cartilagem cricoide, certo? Bom, vamos adiante. Deixa eu só fechar essa janela aqui. Aqui, ó, é um corte medial, tá, da estrutura laríngea, né, mostrando ali todas as estruturas cartilagíneas, tá? Então aqui, ó, a gente tem a cartilagem epiglote cortada ao meio, aqui a gente tem a cartilagem tireoide cortada ao meio e aqui então a gente tem a cartilagem cricoide cortada ao meio. Depois aqui a gente vai ter a estrutura da cartilagem aritenoide. Aqui nós vamos ter a cartilagem corniculada e só aquela pontinha ali, ó, é a cartilagem cuneiforme, tá? Certo? Essa aqui, ó, é uma imagem, tá? Uma imagem de laringofibroscopia, tá? Ou também de endoscopia laríngea. Essa imagem aqui, ela mostra para nós a abertura, tá, da estrutura laríngea. Então, essa estrutura aqui, ó, em V, é a abertura... Opa! O mouse às vezes tem vida própria. Aqui, então, ó, a gente tem a estrutura laríngea, tá? A abertura da cavidade laríngea que vai comunicar, então, com o que está aqui em preto, daqui para baixo, ó, é traqueia. Daqui para baixo nós vamos ter a traqueia, tá bem? Então, por isso que a laringe ela é uma estrutura tão importante, porque aqui está a abertura da traqueia e aqui está a abertura do esôfago. Então, a laringe ela tem a grande função de trabalhar em cima dessa dinâmica da respiração e deglutição. Ou ela precisa estar aberta, permitindo que o ar passe aqui, tá, em direção ao sistema respiratório inferior, ou ela precisa estar fechada, tá, fechando aqui essa passagem para a traqueia, permitindo com que o alimento passe somente para cá, somente em direção ao esôfago. Se acontecer alguma alteração nessa dinâmica, o alimento vai penetrar para dentro do sistema respiratório e nós vamos sentir a sensação do afogamento, tá? Nós vamos sentir a sensação de obstrução da via aérea, tá? É o que acontece muitas vezes quando a gente se afoga com água, com alimento, com pó do chimarrão, às vezes com gás do refrigerante, tá? Então significa ou que a gente vai engolir alguma coisa e aí, em vez de engolir para dentro do esôfago, acaba esse alimento indo para dentro da traqueia. Saliva às vezes acontece também, então isso vai provocar uma irritação da traqueia, do sistema respiratório inferior, e isso então provoca a tosse, certo? Beleza.